Então, pessoal, pensemos da seguinte forma: os vírus, eles são ah, organismos que não se enquadram muito bem em nenhum grande reino daqueles que a gente falou na aula passada. Se vocês lembrarem, falávamos sobre protistas, fungi, animalia, vegetalia e modera, né? Falávamos aí sobre os cinco reinos que constituem aí os seres vivos. E por que que vírus não acaba entrando aí dentro desses cinco reinos? Porque, para quem não sabe, os vírus eles são organismos acelulares. Eles não apresentam célula. E, em virtude disso, não tem como ser classificado em nenhum daqueles cinco reinos que estudávamos na aula anterior. Apesar de não ser de ser um organismo celular, os vírus apresentam material genético. E esse material genético ele pode ser DNA ou RNA, vai depender do tipo de vírus. Por exemplo, o coronavírus, o SARS-CoV-2, que está gerando aí os problemas da humanidade que vocês conhecem, é um vírus de RNA. Mas se a gente pensar aí sobre vírus em si, eles são seres muito minúsculos e podem ser seres super complexos, tá certo? A gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas vocês precisam saber é que esses são organismos considerados diferentes, porque eles não se enquadram em nenhum dos cinco reinos, e há ainda discussões sendo feitas quanto à questão filogenética e sistemática, ou seja, a posição que eles ocupam em relação aí à classificação dos seres vivos. Tudo bem? Minha sugestão para vocês é que, já que a aula está sendo feita de uma forma que vocês não têm um contato imediato comigo, vocês vão anotando as perguntas para poder a gente tentando esclarecer nos nossos próximos encontros, tá bom, gente? Então, o que são os vírus de fato, né? Os vírus são agentes causadores de infecções de um homem em animais, vegetais e bactérias. Eu posso trazer aí para vocês os exemplos de infecções causadas no homem. Então, se você pensar em meningite, hepatite, herpes, se vocês pensarem em HIV, se vocês pensarem em HPV, catapora, sarampo, todas essas doenças são doenças de ordem viral, tá certo, pessoal? E eles também vão afetar vegetais. Aí a gente pode fazer um paralelo aí com a região do Baixo Açu, onde nós temos, por exemplo, vírus sendo bem importantes para aspectos econômicos. Essa região aí do Baixo Açu, mais voltada ali para aquela área de Penências, Macau, por exemplo, produz bastante camarão. Com a casticultura. Aí vem uma pergunta: qual o vírus que nós conhecemos que afeta os camarões, gente? Acredita que quem já teve alguma experiência cultivando ou trabalhando em uma propriedade de cultivo de camarões deve ter ouvido falar na mancha branca. Mancha branca é uma espécie de vírus que afeta o camarão, promovendo aí algumas lesões no animal, que o deixa com
algumas manchinhas brancas, como se fosse uma espécie de catapora ou de sarampo, e isso diminui o valor econômico do camarão e às vezes até coloca em risco a possibilidade de consumo e exportação. Esse é um vírus importante que afeta o animal e que tem um reflexo econômico imediato na economia do nosso estado, sobretudo para a região em que vocês vivem, né? Se pensarem, óbvio, nos dois municípios que eu acabei de destacar. Eles são desprovidos de organelas e não têm metabolismo próprio. E faz desses seres parasitas intracelulares obrigatórios, pessoal. Como assim parasitas intracelulares obrigatórios? Isso quer dizer que eles só vão viver no interior das células, em nenhum outro lugar. E quando eles não estão na célula, professor, o que é que esses vírus fazem? Quando eles não estão nas células, eles se tornam inertes, ou seja, são incapazes de se replicar. A gente poderia chamar aí, são incapazes de reproduzir. Consequentemente, se você pensa no vírus SARS-CoV-2, causador da Covid, e ele está lá numa superfície, em nossa casa ou em algum objeto nosso, se ele não tem células naquela superfície, ele vai ser incapaz de crescer e de desenvolver-se, tá? É importante que vocês saibam, se ele não tiver células. Na medida que há células, esse vírus ele se torna viável por mais tempo e se torna também capaz de replicar-se, tá? E como é que há células? Por exemplo, nos nossos tecidos de uma forma geral, há células, mesmo que células mortas, e que o vírus pode usufruir daquele maquinário celular para poder sobreviver por mais tempo. Então, se você pensar na superfície que está suja, você tocou aquela superfície na sua mão, as células que desgrudam do epitélio da sua mão e que vão para a superfície, elas podem servir como uma espécie de espaço que torna viável a vida daqueles organismos. Só que, quanto houver, óbvio, matéria orgânica, célula, isso aí é uma coisa que vai variar bastante. Eu vi notícia da Globo.com falando que pesquisadores chineses desenvolveram uma espécie de desinfetante que, ao ser aplicado em uma superfície, a torna livre da presença de vírus nos próximos 3 meses, se não estiver errado. Então, provavelmente esse material aí tem alguma correlação com esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês. E não se desenvolve em ambientes extracelulares, né? Isso quer dizer que se o vírus não tiver células, ele não vai surgir do nada, né? Aqui eu posso lembrar para vocês da teoria da abiogênese, por exemplo. Essa teoria atesta que os organismos surgem como que do nada, mas a gente sabe que não é fato. Para o vírus estar em uma superfície, ou seja, em um ambiente onde não há células, ele precisa ter vindo de alguma fonte. E essa fonte normalmente somos nós que liberamos partículas e gotículas de ar, e essas gotículas de ar elas estão impregnadas pelo vírus, e isso é o que vai tornar aquele ambiente um ambiente onde há vírus. Não surgem do nada. É importante que vocês lembrem-se disso, tá?
Uma informação aqui interessante é que no mundo há 586 espécies de vírus de mamíferos, pessoal, dentre as quais 253 se dedicam a apresentar seres humanos. Então, a gente tem pouco menos da metade dos vírus que infectam mamíferos sendo responsáveis por criar infecções também em seres humanos. E isso traz uma informação bem importante. Poxa, se apenas cerca de metade dos vírus são capazes de gerar infecções em seres humanos, por que a gente tem tantos problemas em relação a vírus? Doenças virais, elas são doenças normalmente conhecidas como sintomáticas, tá? Quer dizer, o paciente ele tem que sofrer os sintomas e esperar que seu sistema imune seja capaz de debelar a doença, de vencer a doença. Então, quando a gente vai ao médico e o médico diz, olha, você está com a virose, a única coisa que nos resta é, por exemplo, eh, passar por aquele quadro viral tomando líquidos, tomando de repente algum remédio para poder diminuir as dores, diminuir a febre, mas você vai ter que passar pela doença. Diferentemente de doenças bacterianas, para as quais nós temos os antibióticos. Para vírus, não há um tratamento tão claro quanto para doenças bacterianas, por exemplo. Daí, se a gente for comparar a diversidade de bactérias conhecidas com a diversidade de vírus, você vai ter uma disputa injusta. Nós temos aí milhões de bactérias a serem conhecidas. No entanto, pouquíssimos vírus, apesar de poucos, alguns deles sendo bem cruéis, bem problemáticos. E basta que vocês pensem aí na epidemia, aliás, melhor corrigindo essa minha fala, na pandemia que o mundo vivencia hoje, causado por um desses 253 vírus capazes de parasitar aí os seres humanos, já que esses organismos são parasitas intracelulares obrigatórios, como eu já tinha dito para vocês antes. Tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Espero que tudo esteja aí dentro da normalidade para vocês, tá? Então vamos lá. Quais são as características que nos fazem distinguir os vírus, tá? O tipo de material genético, se o vírus é um vírus de DNA ou um vírus de RNA, e isso daqui nos traz uma informação bem importante, tá? Que seria exatamente qual? Um vírus de RNA, ele é um vírus mais mutável. Enquanto o vírus de DNA é o vírus mais estável. Isso traz uma informação super interessante, super importante, que é vírus de RNA, eles são mais problemáticos de serem tratados. É o caso aí do causador da Covid-19, gente. A gente não tem uma vacina tão eficaz. Aliás, nós ainda não temos uma vacina porque é uma doença nova, um vírus novo, é uma cepa nova. Ainda que surja uma vacina, essa vacina ela vai ter um tempo de vida limitado, porque o vírus muda tanto que estima-se que a cada 2 ou 3 anos surja uma nova cepa. Isso quer dizer que daqui a 2 ou 3 anos, a vacina que vai ser produzida para conter essa pandemia agora, ela já não vai servir mais, porque o vírus muda.
A gente pode pensar nisso sobre o coronavírus, o SARS-CoV-2, mas a gente pode pensar também sobre isso para os vírus da gripe. Quem não conhece os vírus da gripe, são os vírus da influenza, tá? Esses vírus, eles nos fazem ter que sermos vacinados todos os anos, já que eles mudam tanto de um ano para o outro. E aí, todos os anos, as campanhas de vacinação, inclusive, está acontecendo no Rio Grande do Norte agora, a campanha se dedicando a vacinar professores e grupos de risco. Já foram idosos, e gestantes, eu acredito, e agora a gente tem aí outros grupos de risco a serem vacinados contra a gripe. É óbvio, tá, gente? A vacina ela não vai fazer você não ter gripes, mas ela vai fazer com que se você apresenta o quadro viral de gripe, esse quadro ele seja muito mais ameno do que seria normalmente. E isso evita mortes, por exemplo. Então faz toda a diferença estar vacinado. Os vírus também podem ser classificados quanto ao tamanho e à forma. Existe uma série de critérios para classificação de vírus. Eu não vou me debruçar muito sobre isso aqui para vocês, eu acho que não é tão relevante, mas os tamanhos eles são os mais variados possíveis. Vírus tem ali de 10 até 300 nanômetros, tá certo? Eu vou falar um pouco mais para frente aí para vocês sobre essa ordem de grandeza, que é o nanômetro, e a forma ela vai ser bastante variada. Eu também trato sobre isso no próximo slide, tá bom? Vai depender da natureza do envoltório, ou seja, o vírus ele apresenta ou não envelope. Se ele apresentar, qual é a constituição do envelope? Ele muda bastante de um vírus para o outro. E de uma forma geral, vírus são seres que apresentam um genoma muito simples, pessoal. Por quê? Se vocês se lembrarem, o Covid, o coronavírus que causa aí a Covid-19, o SARS-CoV-2, ele teve seu genoma mapeado em apenas 2 dias. Isso se deve ao avanço dos supercomputadores modernos e o desenvolvimento da ciência e tecnologia, tá? Se a gente comparar com o projeto Genoma Humano, levamos anos para poder mapear o genoma humano integralmente. É óbvio, como esse é um organismo que apresenta um genoma muito simples, em 2 dias brasileiros conseguiram descrever aí, conseguiram mapear o genoma desses seres causadores aí da Covid-19. Então, ó, eu tinha falado para vocês, se a gente for comparar em escala de tamanho, observem esse detalhe aqui, ó, gente. Olha só, isso aqui é um vírus, isso aqui é outro vírus, isso daqui é outro vírus, por exemplo, e são os vírus causadores aí de algumas doenças que afetam o ser humano. São 3 vírus que vocês observam aí, tudo bem. Mas o que além de vírus nós levamos nessa imagem?
Observamos células, pessoal. E nesse caso aí, as células bacterianas, tá bom? Então, se a gente fosse para uma escala de proporção entre as células, essa seria a característica que eu gostaria de destacar aí para vocês, tá certo? Uma comparação em tamanho e em escala de vírus com bactérias. Olha aqui, por exemplo, observe aqui os vírus e seus tamanhos e suas formas também, as diversas formas que esses organismos apresentam. Então, a gente vai ter o poliovírus, que vai ser o causador da poliomielite, bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias. A gente tem aí o vírus do tabaco, que vai gerar lesões na planta. E aí a gente tem aí o vírus causador da varíola. Os tamanhos variando aí basicamente entre 25, 24 nanômetros até 300 nanômetros, como vocês podem ver aqui no caso da varíola. Se a gente comparar o tamanho desses vírus com o tamanho de uma célula bacteriana, por exemplo, que é o ser mais primitivo que eu poderia descrever para vocês, e a célula mais antiga, nós teríamos aí essa escala de comparação. Olha aqui os dois menores vírus, olha aqui os três maiores, em relação a uma bactéria. Agora, se nós compararmos esses vírus, a bactéria e a bactéria a uma célula sanguínea humana, olha a escala de tamanho só para vocês verem como é diferente. Então, isso nos faz pensar sobre quão problemático é a nossa situação, porque os vírus eles são minúsculos, gente, minúsculos. Inclusive, só vão ser detectáveis na presença de um equipamento que é o microscópio eletrônico. Sem o microscópio eletrônico, a gente não consegue visualizar vírus, pessoal. A gente consegue visualizar células, mas a gente não consegue visualizar vírus. Em virtude do tamanho tão diminuto, do tamanho da ordem de nanômetros. Pra vocês terem ideia, a escala aqui de nanômetros, ela seria, se a gente fosse pegar um metro, por exemplo, a gente teria que dividir esse metro por 1 bilhão para dar nanômetro. Então, o tamanho das partículas virais ele é um tamanho muito pequeno, pessoal. E, consequentemente, isso aumenta ainda mais as chances e os problemas que nós enfrentamos. Apesar dos primeiros estudos aí de viroses terem começado aí no início do século XX, no século passado, só a partir de 1930, com o aparecimento do microscópio eletrônico, é que nós podemos entender aí a estrutura viral e conhecer um pouco mais sobre esses seres tão estranhos, né? Eu costumo dizer que são seres nem uma coisa nem outra, né? A gente costuma brincar, por exemplo, em Natal, que temos Natal em Parnamirim, e Nova Parnamirim é um bairro de transição, né? Que não é nem Natal, nem Parnamirim. Apesar de oficialmente ser um bairro de Parnamirim, é um bairro de transição. Da mesma maneira que os vírus aqui, eles não têm uma classificação tão clara, tão evidente, tão aparente quanto a classificação de outros seres vivos, que poderíamos discutir aqui como
aqueles que são integrantes aí dos 5 reinos que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina, tá certo? Para vocês terem ideia de uma escala de tamanho, se nós tivéssemos aí um vírus com o tamanho de uma bola de tênis, por exemplo, um ser humano ele teria que ter aproximadamente 800 quilômetros de altura para poder corresponder, para poder ser correlacionado a um vírus, né? E aí a gente tem as ordens de grandeza, né? As bactérias, se a gente for fazer uma comparação entre vírus, bactérias e células animais, um vírus vai ter de 10 a 300 nanômetros. 1.000 nanômetros equivale a 1 micrômetro, tá, pessoal? Que vai ter aqui exatamente bactérias de 0,5 a 5 micrômetros. E já a célula animal, ela vai ter 20 micrômetros, ou seja, seria aqui 5.000 nanômetros e 20.000 nanômetros numa comparação de escala, só para vocês terem ideia do tamanho. Isso nos faz ter uma reflexão importante também, tá? Eu estou dizendo aqui para vocês não usarem máscaras, mas se a gente for pensar, será que uma máscara de pano, ela realmente nos protege? Se me perguntasse, eu diria que reduz as chances de contágio, mas não impede. Por quê, gente? Se você pegar qualquer tecido aí na sua casa e tiver de alguma pessoa mais idosa uma lupa para leitura, vocês podem observar o tecido com essa lupa para leitura e vocês vão ver os poros do tecido, pessoal. É óbvio que não existem massas cirúrgicas, tá certo? Mas os poros do tecido são muito maiores do que esse tamanho em micrômetros. Ele vai ser, na realidade, visto em milímetros, né? Então, assim, se me perguntasse, eu diria que as máscaras de pano elas não são um método eficaz para evitar a contaminação com o vírus, para evitar contrair o vírus, mas ela reduz as chances e isso nos dá um melhor prognóstico do que o que a gente tem à disposição até então. Então, até aqui vocês já aprenderam o que os vírus são, qual o tamanho que eles apresentam, o que é que eles causam no ser humano, como é que eles se classificam, por exemplo, quais são as suas unidades instintivas. O que a gente vai passar a falar daqui até o finalzinho da nossa aula é que qual é a estrutura que os vírus apresentam, né? Como é a estrutura viral, tá bom? Então, o vírus, pessoal, é composto basicamente aí ah, de 4 partes, digamos assim, tá? E essas partes elas constituem uma partícula viral completa. Óbvio, quando a gente soma esse conjunto. E essa partícula viral completa, ela vai formar o que nós chamamos de vírus, tá certo? O vírus seria uma partícula viral capaz de infectar uma pessoa. E normalmente esses vírus eles vão ter uma estrutura mais externa, e essa estrutura externa é o envelope. Esse envelope ele normalmente é lipoproteico e glicoproteico. Isso quer dizer que ele é formado por proteínas, carboidratos
e lipídios. A gente vai falar sobre isso logo mais adiante. Aí nós temos uma partícula mais interna do vírus, chamada de capsídeo. O capsídeo, ele está para o vírus, assim como o núcleo está para uma célula, uma célula animal, por exemplo. Como assim, gente? O capsídeo é o que vai envolver, a estrutura que vai envolver o material genético do vírus. Aqui nós temos, se vocês olharem aqui para dentro, ó, o ácido nucleico do vírus, que pode ser DNA ou RNA. Lembrem-se disso, tá? E envoltos pelo envelope, nós teremos aí, envolta pelo envelope, nós teremos a matriz proteica. Onde estão as proteínas virais. Então, muitas vezes, quando nós falamos aí na TV, quando vocês veem falar, foi detectado vírus em paciente e tal. Esse vírus ele é detectado através de uma técnica chamada de PCR, que vai exatamente buscar proteínas ou partículas de material genético viral. Quando isso é visto, aí é que você vai atestar que o paciente apresenta COVID-19 causada pelo SARS-CoV-2. Certo? Caso contrário, não tem como a gente diagnosticar se o paciente está com a COVID-19 e o SARS-CoV-2. É óbvio, né? Existem alguns sintomas clínicos e também existem alguns testes, outros, como os testes sorológicos. A questão é que esses dois não são tão precisos, não são tão assertivos quanto o teste genético que é feito com PCR, tá certo, gente? Então, isso aqui é só para vocês lembrarem da estrutura viral. E óbvio, se vocês repararam aqui, vão ver também que nós temos aí o que chamamos de núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo, ele é constituído pelo capsídeo mais o ácido nucleico viral. E esse ácido nucleico viral, ele vai ter ali a responsabilidade de servir para replicação viral, tá certo, pessoal? Essa estrutura integrada entre capsídeo e ácido nucleico é chamada de núcleo capsídeo. Seria como se fosse núcleo celular mais material genético em uma célula animal. Tenho certeza que vocês sabem disso porque pagaram introdução, pagaram citologia no primeiro ano, e isso daqui foi ministrado para vocês anteriormente. Já. Então, qual a estrutura básica dos vírus, né, gente? Os vírus não têm uma estrutura complexa, né? Basicamente constituído por proteína e ácidos nucleicos. Abaixo a gente tem a relação das estruturas virais. O ácido nucleico, que pode ser aí normalmente de um tipo, né? Ou DNA ou RNA. O capsídeo, que é o envoltório proteico que contém o ácido nucleico. Normalmente o capsídeo ele tem uma forma, uma simetria característica, tá certo? Lembra muito arranjos tridimensionais, como por exemplo aí os arranjos da trigonometria, tá certo? O vírus
vai apresentar envelope ou não, não necessariamente o vírus vai ter envelope, tá? Normalmente a constituição desse envelope ela é, como vocês podem observar aqui, ó, ela é lipoproteica e glicoproteica. Como assim lipoproteica e glicoproteica, pessoal? Quando eu falo lipoproteica, eu estou me referindo aos famosos lipídios que vão constituir parte do vírus, tá? Quando eu falo glicoproteica, eu estou falando sobre os carboidratos que vão constituir a parte da estrutura viral. E, por fim, temos aí as estruturas conhecidas como espículas. Inclusive, isso daqui é uma coisa bem interessante para quem acompanhou a live, eu falei sobre isso para vocês. O nome coronavírus, ele surge exatamente porque as espículas dessa família de vírus, elas lembram muito coroas, o adorno que reis e rainhas usam. E aí, o nome vem corona, de coroa, vírus, né? Por conta da estrutura que essas espículas elas apresentam. Elas são glicoproteínas expostas na superfície viral e elas funcionam como uma espécie de receptor, na realidade, uma molécula de reconhecimento para que elas possam invadir, para que o vírus possa invadir as células. Eu vou mostrar isso aí para vocês nos dois próximos slides. A gente está acabando essa primeira aula sobre vírus, mas eu vou mostrar isso aí para vocês nos dois próximos slides, tá certo, pessoal? E aqui, ó, vocês podem ver uma estrutura básica de um vírus, tá certo? As estruturas básicas de uma partícula viral completa. Percebam que nós temos dois vírus e em um deles nós temos um envelope e esse envelope ele vai ser ali o envelope lipoproteico, tá certo? E aqui nós não temos o envelope. Então, se vocês lembrarem do coronavírus em si, a gente tem falado muito, olha, usem sabão para lavar as mãos. O sabão ele vai ser importante exatamente porque ele vai solubilizar, ele vai fazer com que haja a dissolução desse envelope, que é constituído por lipídios. Quando a gente está com a mão suja por óleo, por gordura, normalmente a gente lava com sabão e é exatamente, não é a água, tá? Mas sim o sabão que vai ser responsável por remover essa sujicidade que a gordura ela vai trazer. Quando a gente usa o sabão, você dissolve esse envelope lipoproteico e isso inviabiliza o vírus, pessoal. Até vi outro dia um humorista falando aí, um meme rolando na internet, de um humorista falando que por que não inventam então uma vacina que seja de sabão, já que o sabão ele trata o vírus. Achei genial a colocação dele, só que não é tão simples, né? Não é só pegar o sabão, colocar dentro de uma seringa e injetar em alguém para poder tratar a doença, tá, gente? Mas certamente essa é uma alternativa para os problemas que a gente está enfrentando. Eu vi o pronunciamento de um técnico da Casa Branca falando que poderia se desenvolver uma vacina com base em desinfetantes naturais para poder matar o vírus. Eu espero que eles pensem nisso bem e consigam desenvolver uma vacina o mais rápido possível.
Nesse caso aqui temos o vírus com envelope e nesse caso aqui temos o vírus sem envelope, tá? Observe as estruturas externas, que são as espículas, e, óbvio, dentro da parte interna do capsídeo vai estar lá o material genético viral. E, por fim, tem aí vírus com uma estrutura mais ilustrada, digamos assim, né? No caso, nós temos aqui o vírus envelopado, e no outro caso, nós temos um vírus chamado de naked vírus. Ou seja, quer dizer que não há envelope viral nessa situação. Sendo assim, nós temos um vírus mais desprotegido do que o outro, um vírus cuja capacidade de infecção ela se torna relativamente menor. Por quê? Porque esse vírus ele é mais suscetível à ação de agentes de combate, os agentes que nós chamamos aí do nosso sistema imunológico. E esses agentes podem inviabilizar esses vírus que não são protegidos por envelope viral muito mais rápido, que iriam inviabilizar um vírus que apresenta envelope viral. Tá certo, pessoal? Então, essa nossa primeira aula sobre vírus, ela se encerra aqui. E eu queria deixar para vocês uma tarefinha para vocês trazerem para a nossa próxima aula, tá bom? Essa tarefa que vocês vão trazer para a nossa próxima aula, ela vai se concentrar basicamente em doenças virais pensem sobre os agentes causadores, as doenças, sintomas, tratamentos e prevenção. As doenças que eu queria focar na nossa próxima aula seriam hidrofobia, sarampo, gripe, meningite. Queria que vocês pensassem nessas doenças para a gente discutir na nossa próxima aula, no finalzinho da aula. No próximo encontro, a gente vai tratar sobre replicação viral e doenças virais, tá certo? Esse daqui é o dever de casa de vocês. Se precisarem, é só entrar em contato com algum dos líderes e a gente vai se comunicando, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Nós nos encontramos na terça-feira que vem para tratar sobre biologia mais uma vez. Até lá, obrigado. Boa semana a todos. Se cuidem.